guerra ou o empréstimo compulsório. Não dá para instituir os dois ao mesmo tempo. Ou vai pelo imposto ou vai pelo empréstimo compulsório. Então, os dois não dá, porque os dois têm a mesma finalidade, ou é o imposto ou o empréstimo compulsório. Tá, mas então, qual seria a diferença entre os dois? Eu vou até aumentar um pouco essa pergunta. Qual seria a diferença e quais seriam, eventualmente, as semelhanças entre o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório? Bom, para começar, vou pela semelhança. Os dois, claro, são de compra federal, certo? Tranquilo. Empréstimo compulsório, imposto extraordinário de guerra, União, aliás, somente União. Além disso, tanto o empréstimo compulsório, no caso de guerra, como o imposto extraordinário de guerra, ambos são exceções à anterioridade. Empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra, os dois não precisam observar as regras impostas pelo princípio da anterioridade. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que nem empréstimo, nem imposto extraordinário de guerra precisam aguardar pelo exercício financeiro seguinte, nem mesmo pelo prazo mínimo de 90 dias. Ou seja, empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra podem ser cobrados imediatamente. Se forem instituídos por conta de guerra, podem ser exigidos imediatamente. Mas percebe, até aqui eu falei das semelhanças entre eles. E a pergunta no nosso amigo foi exatamente da diferença. Bom, partir para a diferença então. Tem diferença, certamente. Tá, qual seria a diferença? Bom, para começar, olha, pensando no nome desses tributos, empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra, você diria o quê? Bom, os dois são tributos. Os dois são naturalmente reconhecidos como espécies tributárias. São tributos, têm características de tributos. Mas um é um empréstimo compulsório, o outro é um imposto. Não é a mesma espécie tributária, são espécies diferentes. Do mesmo gênero tributo, mas são espécies diferentes. Só que um é um empréstimo. É exatamente isso. É um empréstimo. Você emprestando dinheiro para a União. Só que se é um empréstimo, ainda que seja obrigatório, convenhamos, se é um empréstimo, você imagina o quê? Se você está emprestando, você supõe que a União deva devolver esse dinheiro. E é verdade. Um empréstimo compulsório é um tributo que naturalmente precisa ser devolvido, precisa ser restituído. Um empréstimo compulsório. Mas e o imposto? O imposto extraordinário de guerra, ele não prevê naturalmente essa restituição, essa hipótese de restituição. Então, enquanto o empréstimo compulsório precisa ser devolvido, o imposto extraordinário de guerra, esse já não tem a mesma perspectiva. O imposto extraordinário de guerra, por sua vez, já não precisa ser devolvido. Tudo bem? Essa é uma diferença, mas tem uma outra que vale a pena destacar. A segunda diferença diz respeito ao veículo que deve ser utilizado para a instituição desses tributos. Mas não é por lei? Lei, verdade, eu concordo com você. Tem que ser por lei. Tanto um imposto como o outro, empréstimo compulsório. Ocorre que o imposto extraordinário de guerra, para ser instituído, basta legislação ordinária. O imposto. E o empréstimo? O empréstimo? O empréstimo, para ser instituído, ele depende de lei complementar. O empréstimo compulsório deve ser instituído por legislação complementar. Tudo bem? Então, enquanto o imposto é por lei ordinária, o empréstimo compulsório deverá ser instituído por legislação complementar. Ficou claro? Essa é mais uma diferença bastante marcante entre esses dois tributos. Perfeito? Agora vamos lá. Na verdade, essa pergunta já foi respondida. Vamos partir para mais uma pergunta? Mais uma questão? Vamos lá então? Vamos lá. Próxima questão. Professor, quais tributos federais são considerados como extrafiscais? Vamos lá. Quais tributos federais são considerados como extrafiscais? A pergunta é interessante porque isso está um pouquinho na moda, né? Falar de tributação extrafiscal. Utilizar o tributo como um outro instrumento que não seja aquele marcantemente arrecadatório. Tributação extrafiscal, o que é isso? Pelo menos em linhas gerais. Você pensa em tributação extrafiscal, ela na verdade ela se destaca da tributação comum, que seria aquela tributação fiscal, meramente fiscal. Então, só para relembrar, quando você pensa em tributação fiscal, significa o quê? Que aquele tributo está sendo utilizado para abastecer os cofres públicos e esse é o principal objetivo. Tudo bem? Tributação fiscal.
Quando um tributo é cobrado exatamente para trazer cada vez mais e mais recursos aos cofres públicos. Isso é tributação fiscal. Mas e a extrafiscal? Na tributação extrafiscal, na verdade, um imposto, enfim, um tributo é utilizado com outro objetivo. Um objetivo não arrecadatório, mas um objetivo regulatório. Tudo bem? Um objetivo de estimular uma atividade, desestimular uma atividade, incentivar uma situação ou afastar qualquer tipo de incentivo para essa situação. Tributação extrafiscal, o objetivo então é regular. Objetivo regular, regulatório. Isso é tributação extrafiscal. E se a tributação fosse fiscal? Se fosse fiscal, o objetivo seria arrecadatório. Na pergunta do nosso colega é: quais são os impostos extrafiscais? Os hoje reconhecidos como impostos extrafiscais são aqueles mesmo da União, aqueles mais claros, os mais famosos, são 4. É o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Imposto de importação, exportação, IPI e o IOF. Esses 4 impostos são claramente impostos extrafiscais. Esses são, inclusive, os mais exigidos, como você pode observar num concurso. Mas, além desses 4, que são os mais famosos, você poderia dizer que hoje, especialmente hoje, o ITR está sendo também utilizado com essa força extrafiscal, com essa característica de extrafiscalidade. Tudo bem? Então, seriam 5 impostos: imposto de importação, exportação, IPI, IOF e ainda, claramente, o ITR. São os tributos extrafiscais. São os tributos extrafiscais. Perfeito? Ficou claro? Joia? Sendo assim, então, vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá? Professor, o imposto de renda é o único imposto que possui alíquotas progressivas? Imposto de renda, será que realmente é o único imposto que possui alíquotas progressivas? O imposto de renda certamente é um imposto que tem alíquotas progressivas, algo bastante importante e necessário para a tributação nacional. Mas não é um único. Aqui eu posso responder de uma forma mais objetiva, porque a Constituição Federal, ela impôs a progressividade para o imposto de renda, não podia ser diferente. Agora, de forma excepcional, a Constituição Federal também autorizou outros 2 impostos a receberem alíquotas progressivas. Quais são esses outros 2? Além do imposto de renda, meus amigos, você pode dizer, com toda certeza, o IPTU tem autorização para receber alíquotas progressivas e também o ITR. O ITR também tem autorização para receber alíquotas progressivas. É isso mesmo, então, imposto de renda, alíquotas progressivas, IPTU, alíquotas progressivas e ITR, alíquotas progressivas. São esses os 3 impostos atualmente, segundo a Constituição Federal, que têm condições de receber alíquotas progressivas. Ficou claro? Mesmo? Agora, olha só, nós temos mais um bloco, não sai daí, nosso programa está terminando, mas a gente tem ainda o terceiro e último bloco, o X da questão. Espero por vocês. Vamos lá, meus amigos, voltamos então para o nosso último bloco, o X da questão. E, bom, você sabe muito bem, né? A gente vai analisar 2 testes aqui, né, que versam exatamente sobre esse tema que a gente viu no dia de hoje. Tudo bem? Vamos direto para o primeiro teste? Vamos lá? Primeiro teste? Primeiro teste, exame da ordem, realizado pela CESP do ano de 2007, foi o último do ano de 2007. Pergunta-se: do conceito de competência residual, deduz-se que? Do conceito de competência residual, deduz-se que? Letra A. Os estados não podem criar taxas que tenham base de cálculo idêntica à dos impostos. Opa, peraí, como é que é essa história? Competência residual, né? E aí ele falou que os estados não podem criar taxas que tenham base de cálculo idêntica dos impostos. Peraí, competência residual é dos estados? Faz referência aos estados? Não, né? Não, o que a gente falou hoje, não está falando competência residual, pertence unicamente à União. Então, quando falou que envolve estados, pode esquecer. Competência residual pertence tão somente à União. Pode afastar a alternativa A. Bem, alternativa A está errado. A errada, alternativa B. Vamos lá? Alternativa B. B.
Os estados só podem criar impostos que não tenham faturador ou base de cálculo idênticos aos